Apocalipse em casa. E se você não entender nada, começa a ler a Bíblia desde Gênesis, que você vai entender Apocalipse. Porque se você olhar para uma casa e ver só o telhado, verificar só o telhado, você vai pensar assim, puxa, que casa bonita, ela deve ser interessante por dentro. Olha que telhado maravilhoso. Então o dono da casa vai ver você lá no telhado e vai te perguntar, você é ladrão? Não, é que eu achei sua casa bonita. Então entra aqui, eu vou te mostrar. Apocalipse é assim. Você precisa ler Gênesis, você precisa ler Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômios, ler os profetas, ler Daniel, ler Ezequiel, ler a vida do Senhor Jesus, Sermão do Monte, os Evangelhos, as cartas de Paulo. Aí pode ser que você esteja apto para entender o livro de Apocalipse, um dos livros mais fascinantes que existem. Uma vez um grupo me procurou, pastor, nós queremos estudar Apocalipse. Falei, puxa vida, como é bom ver jovens estudando Apocalipse. E até a Márcia fazia parte desse grupo. Era um grupo de adolescentes da igreja. Eu falei, tá bom, vamos estudar Apocalipse. E aí eles compraram, teve gente que foi só com o Novo Testamento, gente que comprou livros sobre Apocalipse. Olha, pastor, eu descobri isso aqui, olha o que diz aqui, olha o código de barra, vem com aquela coisa, né? E tem muitos anos isso. Eu falei, então vamos estudar Apocalipse? Vamos. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. Não, mas a gente está aqui para estudar Apocalipse. Então, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. E nós estudamos a Bíblia lá 5 anos, depois de 5 anos estudando a Bíblia, nós estudamos o livro de Apocalipse. Toda quarta-feira. Era um tempo bom. Aí nós entramos em Apocalipse bem lá na frente. E eu lembro que quando nós entramos em Apocalipse, o grupo já era um pouquinho diferente. E eu perguntei, quem aqui está desde o começo? Muita gente levantou a mão, então. Está apto para entender o livro? É, pastor, agora... Na época eu nem era pastor. Agora faz sentido, né? Então, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. E a Bíblia chama Apocalipse de revelação. Literalmente significa tirar o véu. Apocalipsis, em grego, significa puxar o véu. E assim que puxa-se o véu, você vê o que tem lá. Esse é o sentido do livro de Apocalipse. E nós estamos vivendo um período na história em que a igreja precisa se posicionar frente às verdades bíblicas, frente à verdade maior bíblica que é Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos nos posicionar frente ao que o mundo está oferecendo e o que está acontecendo no mundo. Essa semana, eu creio que foi essa semana ou semana passada, o final da semana passada, o mundo foi marcado pelo atentado a um jornal francês, Charlie Hebdo, onde extremistas islâmicos, radicais islâmicos, entraram naquele lugar e mataram cartunistas que faziam mensagens contra o Islã, contra Maomé, mais especificamente. E aí o mundo entra naquela comoção, naquela tristeza, uma morte brutal. E dentro de algumas horas, algumas pessoas começaram a postar em redes sociais, nas mídias sociais, a seguinte frase, o meu francês é ruim, Je suis Charlie, em outras palavras, eu sou Charlie. E eu fico pensando nisso, a identidade, as pessoas ali, então, sendo solidárias, se solidarizando com aquelas vítimas daqueles atentados. Então você começa a vasculhar quem é Charlie Hebdo, quem é essas pessoas, o que eles faziam, e para minha surpresa, eles eram pessoas bem irreverentes, que faziam caricaturas, charges, né? Não só contra Maomé, contra o mundo muçulmano, mas também contra o mundo cristão, blasfemando contra a trindade de Deus e também contra Israel, contra o povo judeu. E outras religiões, faziam sátiras de todas as religiões. Isso, na minha opinião, não justifica atentado, não justifica violência jamais. Não justifica. Mas o que me chamou a atenção foram crentes
e alguns até pastores, se solidarizando, escrevendo "Eu sou Charlie". E eu fico pensando, qual é a identidade da igreja? Qual é a identidade da igreja? Porque 5, 6 franceses ali morreram, não sei quantos morreram. Quantos foram? 12 cartunistas. E aí você vem 5.000 na Nigéria sendo mortos. Igrejas no Níger que estão ateando fogo. Qual é a identidade do cristão, então? Qual é a nossa identidade como crentes no Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua identidade? Porque eu vejo alguém dizendo, "Eu sou Charlie", mas será que você pode dizer, "Eu sou de Cristo"? Estou vestindo a camisa do Evangelho dizendo, "Eu sou do Senhor Jesus". A minha causa é Cristo. O livro de Apocalipse traz uma carta do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus às 7 igrejas na Ásia. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eram igrejas locais. Eram igrejas locais. E o Espírito de Deus e o próprio Senhor Jesus movem João a escrever a estas igrejas locais. Nós precisamos entender o que é a igreja corpo de Cristo. Eu entendo o que é a igreja corpo de Cristo. Eu tenho irmãos em Cristo na Assembleia de Deus. Pastor presbiteriano, tem irmãos em Cristo lá? Tenho. Muitos preciosos. Tenho irmãos da Igreja Batista. Eu tenho irmãos em Cristo em muitos lugares. Você vai em igrejas presbiterianas pelo Brasil, você vê uma igreja mais conservadora, outros menos, outras mais avivadas, outras menos. Mas são irmãos, são igrejas preciosas, que muitas vezes, na sua maneira local de adorar, podem ou não transmitir aquilo que o seu líder é, aquilo que o conselho é, dentro da igreja. O corpo de Cristo é dinâmico. Há irmãos que fazem trabalhos que nós aqui não faríamos. Para olhar, então, o nosso irmão João Batista, o pastor João Boca, o que ele faz na Cracolândia e o tipo de pessoas que ele reúne lá. E é um irmão precioso que nós apoiamos, inclusive financeiramente. Então, não tenho dificuldade de entender o que a igreja é corpo de Cristo. Funciona 24 horas por dia. Está 24 horas por dia ligada. Todos os membros da igreja corpo de Cristo têm o nome arrolado no céu. 100% dos membros da igreja corpo de Cristo estão com seus nomes lá escritos no livro da vida. Os nomes são Assembleia Universal dos Santos, Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, são vários nomes. A igreja local, ela tem nomes, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, e por aí vai. E alguns com os nomes bem diferentes. Nós falamos, nossa, será que é mesmo? Né? Tem alguns nomes hoje, mas estão lá, irmãozinhos lá que estão adorando, estão louvando, estão orando ao Senhor. E essas 7 igrejas, apesar de serem igrejas locais, elas representam períodos históricos da igreja, corpo de Cristo, na história. E a última delas é uma igreja chamada Laodiceia, que está lá em Apocalipse capítulo 3, que eu queria que você abrisse lá. Apocalipse 3, versículo 14. Se você quiser ter uma ideia do que é a igreja hoje, no mundo, leia Apocalipse 3, de 14 a 22. Infelizmente, muitas igrejas têm se assemelhado a Laodiceia. E eu não quero que a IPBI, nem eu, nem você individualmente, nos assemelhemos a essa igreja. Mas simplesmente possamos absorver os conselhos que Jesus dá a esta igreja. Qual é a identidade do crente neste mundo? Qual é a tua identidade como crente neste mundo?
Presta atenção aí, Apocalipse capítulo 3, nós leremos dos versículos 14 até o versículo 22. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, sabedoria da Tua palavra. Nós não somos dignos, Senhor, de abrir a Tua palavra, de lermos a Tua palavra. Não somos dignos, Senhor, de falarmos acerca das Tuas coisas, porque mal temos capacidade para vivê-las. Mas dependemos da Tua graça, do Teu sopro, Jesus, sobre nossas vidas. Assim oramos pedindo misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. A palavra Laodiceia significa a voz do povo. E você já deve ter ouvido a voz do povo, como dizia Pelé na propaganda há muitos anos atrás, entendo, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus chama-se Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de Cristo, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia e veja Jesus Cristo na Bíblia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando? Quem é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro e segura as estrelas ou a igreja na sua mão? Jesus. E Jesus aqui é chamado de Amém. Amém é uma palavra hebraica, né? Não significa literalmente assim seja, mas significa verdadeiro. É verdade. Verdadeiramente certo. Esse é o significado de Amém. Então, quando alguém estiver orando e disser, Senhor, proteja esse lugar, você fala, Senhor, isso é verdadeiro, isso é certo. Eu quero que seja assim. Porque Jesus é o Amém. Então, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, como homem, testemunha fiel e verdadeira. E mais, o princípio da criação de Deus. Ah, então Jesus foi criado? Jamais, a Bíblia diz que não. Que Ele é antes de todas as coisas. Mas aqui nós lemos que princípio é primazia. Aquele que tem a primazia sobre tudo, o domínio sobre tudo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que tudo que existe foi criado para Jesus. Você sabia disso? E a Bíblia diz que Ele também fez o universo. Então o ser criado não pode fazer o universo, mas o Criador pode. E se Ele também fez o universo, é porque Ele é Criador. E porque sem Ele nada do que foi feito se fez, como diz João. E a Bíblia está dizendo que tudo foi dado para Ele. Eu fico imaginando o Pai criando o mundo junto com o Filho, o Espírito de Deus ali pairando por sobre as águas, participando também, os anjos aplaudindo quando Deus cria tudo. E o Pai diz para o Filho, tudo isso é seu. Que lindo. Alguns não se contêm, diz aleluia. Aleluia. Tudo que foi criado foi para o Filho. Amém. E aí Jesus vai dizer para esta igreja, conheço as tuas obras. Jesus conhece a igreja. Jesus sabe o que a igreja faz, Jesus sabe o que a igreja deixa de fazer. E o texto de Tessalonicenses diz que nós, como igreja, fomos chamados para servir. Servir é um privilégio do crente. E a Bíblia diz para o crente, eu conheço as suas obras. Quais são as obras que você faz como crente? Jesus Cristo está dizendo, eu conheço as tuas obras. A cidade de Laodiceia era alimentada por, como é que a gente chama? Aquedutos. Dutos de água, que abasteciam a cidade. Só que a água que chegava em Laodiceia era morna.
Então, a pessoa que pegava a água de Laodiceia, ou ela dava um jeito de esfriar, ou ela esquentava. Porque muitos que tomavam daquela água vomitavam, passavam mal. Ela não era uma água usada, não era uma água termal usada para a cura, e não era uma água também geladinha, fresca, para matar a sede, era uma água morna. E muitos que bebiam daquela água passavam mal. Então, alguns pegavam, colhiam aquela água, colocavam embaixo de árvores, colocavam em sombras para ela ficar mais fresca e boa para beber. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras são duras. Quem está falando essas palavras não é o pastor Ion. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você não é frio e você não é quente. Quem dera você fosse quente, porque se você fosse quente, você curaria pessoas. Se você fosse frio, talvez você seria usado para matar a sede de muita gente. Mas você é morno. Onde você chega, a pessoa tem vontade de vomitar. E Jesus diz, eu sou eles. Pois dizes, estou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós vivemos uma época aqui em que o sem igreja é o movimento religioso que mais cresce no Brasil, por incrível que pareça. O ateísmo no Brasil, entre jovens de 14 e 25 anos, perfazem mais ou menos 2,5%. O Brasil é hoje a maior nação católica do mundo. O Brasil é hoje o maior país espírita do mundo. O Brasil é hoje o terceiro maior país testemunha de Jeová do mundo. E o quarto maior país mórmon do mundo. Há no Brasil hoje mais de 8.000 movimentos religiosos diferentes. Esse é o Brasil. E eu pergunto, qual é a minha identidade como crente neste país? Mas há um movimento religioso que cresce no Brasil, e muito. Eu não estou assemelhando a Laodiceia, mas para ser Laodiceia é um passo. E é um passo perigoso. Chamado os sem igreja. Por que é perigoso, pastor? Olha aí. Pois dizes, estou abastado e não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de ninguém. Igreja precisa de igreja. Crente precisa de crente. Irmãos precisam de irmãos. É interessante que às vezes eu ouço, olha, eu não preciso ter comunhão aqui na IPBI, eu posso ter em qualquer lugar. Mas vem a crise, vem um problema, lembra-se da IPBI. E é assim em qualquer igreja. Deixa eu dizer para você que vem de outras comunidades. O pastor da igreja dorme e acorda os problemas da igreja. Às vezes ele não dá conta, porque ele é gente. Porque lembram do pastor só quando a coisa estoura. Mas às vezes quando está bem, também tem que lembrar. Pastor, está tudo bem, vai lá em casa orar porque está tudo ótimo. Eu vou. Mudei de casa, vai lá, pastor. Eu vou. Porque muitas vezes, nós dormimos a sua vida. E o conselho junto comigo, porque nós temos um conselho extremamente presente aqui, que se envolve na vida das pessoas, que procura saber. Porém, há muitos dizendo, eu sou abastado, eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém, eu estou rico, eu estou bem. Eu não preciso de nada. Olha o que Jesus diz. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nu. Recentemente, um irmão dessa igreja teve um terçol. Não sei se ele está aí, mas não vou falar. E a coisa cresceu, né? Ficou um olho assim, parecia um monstro. Falei, meu Deus, vamos emprestá-lo para Hollywood, para fazer um filme de terror.
Mas aí eu tinha uma pomada em casa, que eu tive esse problema um tempo atrás, ela ainda tinha validade, conversando com o Anderson, fomos lá e a coisa sarou. E é interessante que, como a água da cidade era morna, ela tinha uma utilidade para lavar o olho da pessoa que tinha problema às vezes. Interessante. E muitas pessoas iam para lá, e Jesus vai usar essa figura para dizer, olha, você se acha rico, você se acha abastado, mas você é infeliz, é miserável, pobre, cego, e nu, não tem nada. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ouro na Bíblia significa, em muitas passagens, obra de crente. A Bíblia vai chamar as boas obras do crente de ouro, prata e pedras preciosas. E as más obras do crente em Jesus como madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, você fala a palavra fogo, ela já pega fogo. Não precisa nem riscar o fósforo. Fogo, queima sozinho. Ouro, prata e pedras preciosas, com fogo, torna-se mais puro ainda. Você acha que você é importante? Que você é demais? Que você é abastado? Olha, compra de mim ouro refinado, para te enriqueceres. Compra de mim vestiduras brancas, porque você está nu, essa sua roupa não serve. Você precisa de vestiduras brancas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Mais ainda, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. A fim de que vejas. Essas palavras são de Cristo, para uma igreja que vive os últimos dias, porque a maioria delas está dizendo, nós somos autossuficientes, eu não preciso. Eu me basto, eu me garanto. Não é isso que Jesus está dizendo para Laodiceia. Olha, compra ouro de mim para fazer boas obras. Compre vestiduras brancas de mim, para você realmente estar vestido. E compra colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eu, Jesus, repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós tivemos uma aula aqui, no final do ano passado, sobre Hebreus 12, sobre disciplina. A disciplina do Senhor, ela vem não porque o Senhor nos odeia, pelo contrário, porque o Senhor nos ama. E a disciplina, a Bíblia diz que produz fruto pacífico. Muitas vezes você está querendo dizer para o Senhor, Senhor, eu quero andar do meu jeitão, eu quero ser do meu jeito, eu sou crente à minha maneira. Jesus está dizendo, olha, se você for casca de ovo, Jesus só levanta o dedinho assim, você já se quebranta, já vai e volta para o Senhor. Tá bom, Senhor, já entendi. Às vezes o Senhor Jesus faz assim, olha, presta atenção, e você está ali, né? Igual criança na festa. A mãe fala, vem aqui. Dá aquele beliscão no menino. O menino nem chora, só lágrima descendo. Fica aqui quietinho, daqui a pouco você volta a brincar. Esse é o casca de coco. Ele se quebranta com um pouquinho mais de dificuldade. E tem aquele babaçu, precisa de 23 pauladas, e pai, tá. Não tem nem o olha, já é com direto. Né, Vanderlei? Aquela mãe do Nordeste que já vem daquele jeito, já vem com a peixeira, esse menino já... E para ele se quebrantar, ele precisa apanhar e apanhar muito. Jesus está dizendo assim, sê zeloso e arrepende-te, porque eu disciplino a quem eu amo. Toma cuidado. Quantas oportunidades o Senhor te dá, quantas chances o Senhor te dá, o que o Senhor tem falado, tem insistido, e você lá, duro. Não quero ouvir tua voz não, Senhor. Ah, mas pastor, eu peco todo dia. O problema é, o que você faz com o pecado? Você quer ver o que é uma criança disciplinada? Vá a um restaurante.
Vai a um restaurante, não precisa ser caro não, viu, gente? Está muito caro comer fora de casa, mas você vai lá, aí você vê uma família com 2 crianças pequenas. Aí você vê aquelas 2 crianças comportadinhas, comendo, está interagindo com o pai e com a mãe, de repente ela faz uma pirracinha, a mãe já chama atenção, ele se apruma. Falei, naquela casa ali o negócio é, ó... Agora tem criança que se bate no chão, bate na mãe, a mãe, não faz isso na mamãe. É pai, tá... Tem gente que acha que pode fazer assim com Jesus. Olha aí que o texto está dizendo. Eu repreendo disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e dá meia volta. Se submeta, se enquadre. E aí vem o que eu acho mais estarrecedor desse texto. O versículo 20. Jesus Cristo diz para uma igreja que ele abriu as portas. Jesus não abriu a porta de Laodiceia. Ele abriu muito. Vocês serão igreja aqui. Aqui. A porta está aberta. Vocês vão pregar aqui. Onde é Laodiceia hoje, para você ter uma ideia, raramente você vai ver um crente. Hoje. Tivemos irmãos que estiveram lá recentemente. Jesus abre a porta. O que Laodiceia faz? Fecha a porta, na cara de Jesus, porque Jesus vai dizer para aquela igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Nós usamos esse texto para evangelismo. De certa maneira, é bom usar para evangelismo. Porque há muitas pessoas com crucifixo pendurado, Bíblia embaixo do braço, que não conhecem Jesus. Jesus está do lado de fora batendo para poder entrar. E toda vez que eu leio esse versículo, eu pergunto que igreja é essa que Jesus está do lado de fora pedindo para entrar? Eu não preciso. Olha. E Jesus agora vai fazer uma promessa maravilhosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Igreja. Eu gosto quando o Kate vem aqui na frente e fala, igreja, é isso mesmo, nós somos igreja. Agora presta atenção em algumas coisas aqui, algumas máximas. Eu passei aqui, gastei um tempo escrevendo algumas máximas. A identificação ou a identidade da igreja passa pelo Cristo crucificado e vivo, e não em nós mesmos. A identidade da igreja, ela passa por Cristo, não por você. É em Cristo, através de você, e apesar de você principalmente. Agora nós estamos vivendo uma época em que é assim, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Aonde? Na padaria 22 de junho, que é aqui pertinho. Pronto, agora nós somos igreja. Igreja é isso aqui, ó. É quando uma pessoa está no hospital, todos nós estamos lá com ela. Apesar das restrições da visita. Estamos orando por ela. Quando uma pessoa perdeu o emprego, é como se nós tivéssemos perdido o emprego junto com ela. Quando uma pessoa está doente, é como se nós estivéssemos doentes com ela. Quando uma pessoa se alegra, todos nós estamos nos alegrando com ela. Esse é o sentido de igreja que eu conheço, que eu cresci. E eu creio que Jesus Cristo não mudou, porque era assim a igreja que nós chamamos de primitiva. Não no sentido de atrasada, mas no sentido de origem. De primeira. Havia singeleza de coração. Contavam com a simpatia do povo. Chega de amigo, é uma bênção. Todo mundo quer dar testemunho, é uma beleza. Contamos com a simpatia do povo. Ô pastor, que legal. Foi bom, hein? Puxa, aquele trabalho lá. Olha, que maravilha. Todo mundo, até hoje fala. Perseveravam unânimes em oração. Será que Jesus precisa derrubar alguém para a igreja orar? Toda terça-feira nós estamos aqui, toda quinta-feira teu celular toca para você orar. E tem crente que não ora. E eu estou falando de oração em grupo.
Vemos o exemplo de Daniel. O rei falou, vou matar todos os sábios de Babilônia. Viu, Daniel? Você e seus amigos estão condenados à morte. Daniel falou, Senhor, já fui raptado da minha terra, agora vou morrer aqui. Azarias, Misael, Ananias, vem cá, vamos orar. Vamos fazer uma reunião de oração aqui agora. O rei quer matar todo mundo. Isso é bíblico? Presta atenção. Fala-se aqui de colírio, de olhar. O olhar da igreja passa pelas lentes do evangelho restaurador de Cristo, pela ceia, pela palavra de Deus, pela comunhão dos santos. Deu para entender? Esse é o olhar da igreja. O olhar da igreja tem que passar por essa mesa. O olhar da igreja tem que passar quando nós lemos a palavra de Deus juntos, quando nós temos comunhão. Qual é o alimento da igreja? Qual é o alimento da igreja? Deus é amor. Não é isso? Alô? Senta aqui, Yuri. Vai trocando a pira aí para nós. O alimento da igreja é sólido. Você começa a dar... O reverendo Jeremias fala isso, né? Sustância. Começa a dar sustância para a igreja. Vamos lá, sustância para a igreja. Ah, não, sustância não, pastor. Vai um mingauzinho de fubá, mingauzinho de maisena, um suquinho, bem ralinho, uma sopinha. Porque começa a estudar Hebreus... não. Vamos estudar pecado. Pecado não. Vamos estudar mais com o carpinteiro, a defesa da fé, de quem é Jesus, que nós podemos crer nele em pleno século XX. Não, isso é pesado. O alimento da igreja é sólido e a bebida da igreja é a água da vida, que é Jesus. A vestidura da igreja revela a pureza de Cristo, seu caráter, sua obra salvadora e eterna. Aonde você for, a pessoa vai ver coisas diferentes através de você. Nós vimos essa manhã que os levitas, os adoradores, aqueles que louvavam o Senhor, iam paramentados, iam vestidos para louvar ao Senhor. Outra máxima. Não existe crente autossuficiente. Só existe crente Cristo suficiente. Você não é autossuficiente. Você tem que ser Cristo suficiente. Cristo ser suficiente na tua vida. Você pode ser médico. Nós temos 2 médicos aqui essa noite. Mas apesar de você ser médico, o fato de você ser médico, o fato de você ser médica, não transforma você em um hospital. Me desculpe. Você é médico. O fato... tem até farmacêutico. O fato de você ser farmacêutico não transforma você em uma farmácia. Não transforma. Você é farmacêutico. Você pode ser pedreiro, mas isso não transforma você em um prédio. Me desculpe. Você pode ser economista, mas isso não vai transformar você em um banco. O único que se identificou com a igreja e afirmou ser igreja foi o Senhor Jesus. Só ele disse para Saulo, no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só Jesus Cristo é igreja 100%, sem precisar de você nem de mim. A Bíblia nos fala lá em Coríntios que nós somos parte do corpo de Cristo, que nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós não somos o corpo. Nós somos do corpo e constituímos um corpo. É diferente.
Ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos um do outro para sermos igreja o tempo inteiro. A identidade da igreja parte de quem eu sou nela e para ela, como eu exerço os meus dons na igreja para a edificação da igreja e não para a destruição da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, você acha que pode ser até pegação de pé, mas quando você não está, você faz uma falta muito grande. Até quando você está de férias, viu? Faz falta. Eu sei que faz. A gente sente falta. Você faz falta. Quando você tem um trabalho aqui para fazer e falta, ficamos desfalcados. Ainda que você não tenha trabalho para fazer, quando você não vem, faz falta. Porque Jesus Cristo está dizendo assim, olha, é Cristo suficiente. O valor da igreja é o quanto eu prego, o quanto eu discipulo e o quanto eu abençoo. Cristo te chamou para ser igreja, mas não sozinho, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Eu não sou igreja sozinho. Na nossa igreja nós sabemos que há pessoas que Deus constituiu líderes. Por isso que nós vamos fazer uma reunião de liderança. Porque nós precisamos uns dos outros. E eu gosto do sistema presbiteriano porque ele é conciliar. Imagina eu sem um conselho aqui. Imagina um conselho sem um pastor na igreja. Eu já vivi a experiência de conselho sem pastor. É ruim, é triste. Nós precisamos uns dos outros. Imagina uma igreja sem junta diaconal, sem Dilson, sem Rogério, sem Fernando, sem Douglas. Imagina uma igreja sem escola bíblica dominical, sem Marcos, sem Andréia. Imagina uma igreja sem aconselhamento, sem gente para operar o som, sem gente para ficar na porta. Deus levantou líderes na igreja para pastorearmos uns aos outros. Ou você acha que eu não sou pastoreado também? 2 dos presbíteros têm idade para ser meus pais. Um de fato é. E o outro é tão pai quanto. Me chama até de pão de mel, gente. Nós precisamos uns dos outros. E outro é como um irmão mais velho para mim. Um pouquinho mais velho. Bem pouquinho, mas pouquinho mesmo. Porque precisamos uns dos outros, isso é igreja. Que o Senhor nos dê esse sentido de unidade para fazermos frente a esse mundo. Porque a identidade da igreja é Cristo. E voltando à nossa introdução do Charlie, nós temos uma arma. Dizia o professor Jurandir, que faleceu ano passado, quando a Bíblia despenca, sinal que o crente não. Vou tomar posse dessa bênção para mim. Cristo nos deu uma arma. E essa arma não é você matar em nome da sua fé. Mas a arma que Cristo te deu é uma identidade de pregá-lo, de vivê-lo. A maior arma do cristão chama-se Evangelho. O meu justo viverá pela fé, de fé em fé, no Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e aos 11, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais alguns ainda vivem. Cristo te chamou para proclamar essa virtude. Que Ele veio, que Ele restaura e que Ele voltará. Essa é a arma do crente. Jesus de Nazaré, não me importa mais ninguém. Essa é a minha identidade, essa é a identidade que eu quero passar. Há muitos irmãos hoje morrendo porque tem a marca de Cristo, a identidade de Cristo em si. Que Deus
tenha misericórdia da igreja brasileira e que você faça a diferença. Nós precisamos evidenciar Jesus. O tempo se aproxima. Eu parei em Apocalipse 3. Continue a ler, você vai ver, meu Deus, olha o que virá nesse mundo. Cristo está te chamando para pregar o evangelho de libertador de Cristo Jesus hoje. Amém? Quem concorda diz amém. E está convidado a participar da ceia junto comigo. Amém.